Olá, então vamos aí trabalhar fórmulas químicas. Então, vamos lembrar aqui uma fórmula química. O que é isso? Isto é a fórmula molecular. Então, é a fórmula que dá a composição da molécula, o quantitativo de cada átomo na molécula. Então, o que eu tenho aqui? Uma molécula de H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, isso que se deduz na fórmula molecular. Constitui a quantidade de cada elemento na molécula. Ok? Então, essa aqui se chama fórmula molecular. Muito bem. Nós temos um outro formato de fórmula, que essa a gente vai ver mais à frente, mas só vamos citar agora. É a fórmula estrutural. Como estão ligados esses hidrogênios no oxigênio? De que forma? Está ligado um hidrogênio no outro hidrogênio ligado no oxigênio? Eles estão ligados assim. O oxigênio e um hidrogênio, vamos dizer assim, a cada lado, mais ou menos isso, né? Então, isso aqui é chamado de a sua fórmula, ou fórmula estrutural. Muito bem. E tem outras? Tem. Temos aí a fórmula percentual ou porcentual. Mas para a gente chegar nisso, vamos ter que rever um conceito básico lá de cálculo de massa molecular e massa molar. Então vamos lembrar esse conceito. E voltamos às fórmulas novamente. Então vamos ali. Fórmula química. Então, antes de ver a fórmula química, vamos pegar um composto aqui. H2SO4. E o que nós temos nesse composto? Este composto é um ácido chamado ácido sulfúrico. Muito bem. E nós vamos calcular a sua massa molecular. Muito bem. Como se faz isso? Você pega da tabela periódica, como a gente fazia, tomava da tabela periódica a massa de cada elemento. Como? Tabelinha periódica, hidrogênio. Aqui embaixo do hidrogênio está escrito quase isso, mas nós vamos usar 1. Precisa ser quadradinho? Não, você só vai olhar na tabela, ou às vezes vai ter até o próprio exercício já vem pronto. Aí você vai lá e vê oxigênio. Aí vai ver oxigênio, embaixo tem 16. O que é isso? Isso é sua massa, como você colocasse ele numa balança, vamos dizer assim, extremamente sensível, então isso é a massa. E é o quê? É representado pela letra U minúsculo, é uma unidade de massa atômica, ou simplesmente U. Então isso é uma bilionésima parte, lá vamos dizer assim, muito pequena, considerado U. E que mais que nós temos aí? Temos aí enxofre S, também iremos lá e achamos que o enxofre é 32. Muito bem. Então eu tenho cada uma das massas. Agora eu vou fazer assim, pega-se quantitativo, hidrogênio. Lógico que depois você pode fazer direto. Tenho dois hidrogênios. 2 vezes 1. Então o hidrogênio está com massa 2 neste composto. O oxigênio
quantos oxigênios tem. Qual ordem eu pego? Não tem problema, pode fazer o S primeiro, pela ordem, não vai alterar nada. Então vamos fazer o S. O que nós temos do S? O S não tem nada, não tem número nenhum aqui no índice. Quando não tem número nenhum, o que é o índice? O índice dá a quantidade de cada elemento dentro desta molécula. Então o S não tem nada, quer dizer que eu tenho 1 vezes o S, que é 32. Então vai dar 32. Muito bem. O que mais nós temos aí? Temos o oxigênio. Então, oxigênio tem... Quanto tem o oxigênio? O oxigênio, nós temos 4 oxigênio. 4 oxigênio. Quanto é cada oxigênio? 16. Desculpe, 16. Então, vou fazer 4 vezes 16, vai dar 64. Bom, como uma receita, tenho 2 desse, 32 desse, 64, somo tudo, tenho 98 unidades de massa. 98 U. Então, isso é a massa molecular. A massa molar, vamos entender o que é a massa molar. Então, vamos fazer aqui. Isso que nós calculamos foi a massa, que massa? Molecular. Muito bem. Então, a massa molecular, calculamos a massa do molécula, 98. A massa molar quer dizer o quê? A massa de um mol. O que é um mol mesmo? Mol é uma medida de quantidade de partículas, quantidade de moléculas. Então, em um mol, por exemplo, lembrando, pode ser fazer um paralelo com a dúzia. Então, vamos lembrar lá, uma dúzia de ovos de codorna, uma dúzia de ovos de galinha ou uma dúzia de ovos de avestruz. Todos eles são 12 unidades. Mas se você colocar na balança, as massas serão diferentes, vão dar valores diferentes. Muito bem. O que é um mol, então? Um mol é uma quantidade em unidades contáveis. É um número bem grande, lá que nós vimos, 6 vezes 10 a 23. A massa desta quantidade é só você substituir o U por G. Então, um mol deste ácido sulfúrico tem 98 gramas. Certo? Então, aí, cálculo de massa molecular, massa molar. Na verdade, a gente calcula uma e o outro só troca a unidade. Vamos fazer aí mais um exemplo. C4H10O. O que é isso aqui? Então, isso aqui é um álcool. Não é um álcool. Quer dizer que álcool não é um só, não. Álcool é uma função, um grupo de compostos que tem uma característica em comum. Então, o que eu tenho aqui? C4H10O. O que é isso aqui? É um álcool chamado butanol. Não confundir com butano. O que é butano? Um gás. Aí esse álcool deriva desse gás. Butanol. Muito bem. Aí esse álcool que a gente põe no carro aí, esse é etanol. Tem variações, é metanol, butanol, propanol e assim sucessivamente. Então vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Calcular novamente a massa molecular e a massa molar. Então, calcula uma e outra, é só trocar a unidade. Então, e agora? Agora, nós temos aqui, vamos pegar rapidamente aqui, ó. O C, você vai olhar na tabela, é 12. Ou recebe assim, né? O H, nós já vimos, é igual a 1. E o oxigênio é igual a 16. Unidade de massa atômica. Unidade. Unidade de massa. Muito bem. Agora, vamos fazer esse cálculo aqui. Posso fazer direto? Lógico que pode fazer direto. Você pode fazer embaixo dele aqui, ó.
4 vezes 12 mais 10 vezes 1 mais 1 vezes 16. 4 vezes 12. 10 vezes 1. 1 vezes 16. E o restante, matemática muito elementar, né? 48, 10, 16. Então vamos estar com isso, sabe disso, aí vai acompanhar bastante tempo o estudo de química. Então, nós vamos fazer essa conta aqui, pode colocar, faz a conta aí real, como você quiser. Então vai ser lá, 48 mais 10, 58. 58 mais 16, 4 vai 1, 74. Então tenho a massa molecular 74U. A massa molar mesma coisa, só que grama. Quer dizer, 1 mol deste álcool, butanol, tem 74 gramas. Cada molécula desse álcool tem 74 unidade de massa. Muito bem.